O Espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Dizemos isso porque nessa época do Carnaval a gente percebe que, do ponto de vista espiritual e mental, há uma certa turbulência. As pessoas acabam acessando conteúdos psíquicos que são muito primitivos. Nós acabamos nos permitindo certas condutas que saem muito dos limites da razoabilidade. A gente acaba perdendo o bom senso. É isso que acontece. Eu gostaria de iniciar dizendo algo que eu aprendi com um grande mentor, um grande professor que eu tive aqui em Belo Horizonte, uma liderança espírita reconhecida, um homem notável, que foi Honório Abreu. O Honório dizia algo muito especial. Ele dizia assim: o Espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Cliquem aí no sininho para vocês serem notificados pelo YouTube, porque o YouTube não manda notificação, ele não avisa, a todas as pessoas que estão inscritas no canal. Então é muito importante você clicar no sininho para você receber as notificações e divulgar aí o nosso canal, nossa live, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse bate-papo gostoso, Eu queria então deixar uma mensagem nesses dias assim muito especiais, muito peculiares, que são esses dias do Carnaval. Porque, ao contrário de outros segmentos, de outras propostas religiosas, que têm o seu papel, que têm a sua função, propostas religiosas que às vezes são mais disciplinadoras, mais proibitivas, que estabelecem regras mais fechadas de conduta, como, por exemplo, como que você se veste, o que você come, o que você bebe. A doutrina espírita, o Espiritismo, ele não trabalha nessa linha, porque ele conta com um nível de amadurecimento, de autonomia, de autocontrole maior. Então tudo tem sua função na vida, tudo tem sua função. Muitas vezes a pessoa necessita dessas experiências mais tolhedoras. Eu tenho, por exemplo, um caso lindo, comovente, de um primo meu, primo de 2º grau. Ele era viciado em álcool, se tornou alcoólatra, já estava destrutivo, agressivo, fazendo a esposa sofrer, os filhos sofrerem, um caos, Então ele se converteu a uma determinada religião, entrou na igreja e a partir daquele momento ele conseguiu dominar esse vício da bebida e hoje é um trabalhador incrível, um homem honrado, a família adora, um pai de família espetacular, um marido muito bom. Então ele conseguiu reconstruir sua vida a partir de uma proposta religiosa mais severa, mais disciplinar. Então tudo tem sua função na vida, mas aqui, na proposta espírita, ela é um apelo à consciência. Então por que eu estou dizendo isso aqui? A gente não quer deixar uma fala sobre Carnaval uma fala moralista. Não faça isso, faça aquilo, não deve ser feito isso. A gente não quer trabalhar nessa linha. Que linha então que nós queremos trabalhar nessa mensagem para o Carnaval? Queremos trabalhar numa linha que está no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que um benfeitor chega na esfera espiritual de André Luiz e faz uma preleção sobre o pensamento, sobre a força do pensamento e dos climas, dos ambientes espirituais que o pensamento é capaz de gerar. E por que nós dizemos isso? Porque nessa época do Carnaval, a gente percebe que, do ponto de vista espiritual e mental, há uma certa turbulência. Por que turbulência? Porque as pessoas ficam muito ansiosas em função de uma comemoração
e de uma proposta que é a proposta dessas grandes festas coletivas, que é de liberar e às vezes perder o limite, ultrapassar certas linhas ou romper com a ordem. Essas festas são muito antigas. O Império Romano cultivava esse tipo de festa, onde a regra era: vamos eliminar todas as fronteiras, todas as barreiras da ordem. Nesses dias você pode fazer o que você quer. Então, dentro dessa proposta, as pessoas acabam acessando conteúdos psíquicos que são muito primitivos. Então, nós acabamos nos permitindo certas condutas que saem muito dos limites da razoabilidade. Então, a gente acaba perdendo o bom senso. É isso que acontece. Ultrapassando, exagerando, muitos exageram na bebida. Eu vejo aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, nem começou o carnaval ainda, e nesse final de semana, num lugar famoso aqui de Belo Horizonte, que é a Savassi, alguns amigos disseram que passaram de carro lá na Savassi e tinham jovens assim caindo em cima do carro, porque estavam completamente bêbados, caíam, encostavam no carro. Então deu um trabalho para esse meu amigo passar pela Savassi, exatamente por conta desses excessos. E não era nem o carnaval ainda, era a véspera do carnaval. Imagine agora como que vai ser isso. Então, realmente, as pessoas extrapolam, ficam nervosas. A todo momento você recebe um convite para briga, para uma discussão. As pessoas ficam exaltadas no trânsito, ficam exaltadas nos espaços públicos. Às vezes você é abordado por uma pessoa que está completamente embriagada. Então ela fala e ela faz coisas que ela não faria e ela não falaria se ela tivesse um estado normal. Isso tudo exige de nós uma vigilância, um cuidado, aquilo que Jesus chama no Evangelho de a prudência das serpentes. Não, simplicidade das pombas, mas a prudência das serpentes. Nós precisamos ficar atentos, muito atentos. E quando esses limites são extrapolados, quando a gente dá vazão a essas emoções mais primitivas, a esse lado nosso mais do passado, né, nós acabamos criando um clima mental no ambiente que é um clima compatível com essa vibração, né? E aí nós nos recordamos desse benfeitor no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele diz assim: imaginar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Então, nós imaginamos quadros dos mais variados, desde quadros de sensualidade ou de exagero na bebida, de exagero na alimentação ou de exagero na agressividade, e esses quadros ganham vida e movimento. E isso gera uma chamada psicosfera, uma esfera psíquica carregada dessas formas, pensamentos criadas pela imaginação, muitas vezes perturbada. E prossegue o benfeitor. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Ou seja, você imaginou, criou, gerou uma psicosfera, você começa a permutar, a trocar com todas aquelas criaturas que estão na mesma faixa de sintonia. Então, eu acho que o maior desafio agora desse momento do carnaval é a gente exercer uma escolha que é a escolha mais desafiadora do ser humano, que é você escolher o que você vai pensar. Isso mesmo. Escolher o que você vai pensar. Escolher o que você vai imaginar, o que você vai sentir. Isso exige um imenso autocontrole,
exige muito autoconhecimento para que a gente, quando perceber que está pensando uma coisa, sentindo algo ou imaginando, ao invés de nós deixarmos que as coisas sigam sem nenhum controle, nós vamos lá e assumimos o controle do pensamento e dizemos assim: não, isso eu não quero pensar, eu quero pensar outra coisa. E imediatamente você assume o controle, usa a sua vontade e seleciona pensamentos, seleciona o que você vai imaginar, seleciona o que você vai sentir. Não? É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? A partir do momento que você pensa, sente e imagina, você entra em relação. Você começa a permutar com encarnados e com desencarnados. É o processo da sintonia, processo natural, em que os semelhantes se atraem e permutam valores, principalmente esses valores da imaginação. E aí prossegue a entidade. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e de sofrimento? Então, e aí ele continua desenvolvendo o raciocínio dele e conclui assim: é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Porque toda a criação começa na ideia, na mentalização. Nós imaginamos algo, nós temos a ideia e a partir dali nós vamos vestindo, concretizando essa ideia através do pensamento, das atitudes, das palavras e das ações. Então, atitudes, palavras e ações concretizam a ideia. Então, é aquele sequência lá do livro Pensamento e Vida. Nós experimentamos algo da emotividade, essa emotividade plasma a ideia, surgindo a ideia, começou o processo criativo. A partir dali, nós vamos concretizar essa ideia. Por isso que ele está dizendo, é da forja da ideia que nascem as asas dos anjos. Para se tornar um anjo, crescendo em sabedoria e em amor, nós antes precisamos pensar nisso, precisamos imaginar isso, precisamos criar mentalmente esse quadro para que você possa persegui-lo. Da mesma maneira, as algemas, as escravizações, os desequilíbrios também são programados, também são pensados e são alimentados pelas nossas atitudes, palavras e ações. Então, é importante a gente atentar para isso. E aí ele conclui, aqui eu termino essa citação: pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Então, cuidar do pensamento e das emoções. Observar as nossas emoções, observar os nossos pensamentos. Será que esse pensamento que eu estou tendo agora, essa emoção que eu estou sentindo agora, não é decorrente do ambiente? Desse momento aí, dessa tensão, dessas características desse período do carnaval? Ficar atento a isso, né? Será que é meu mesmo? E eu preciso ter mais autocontrole, dominar e fazer melhores escolhas? Então essa é a dica para quem pretende passar um carnaval mais equilibrado, com uma sintonia melhor, elegendo seus pensamentos, suas atitudes, suas ações e, por consequência, elegendo sua companhia espiritual. Eu espero que, independente de onde você estiver, mesmo que você esteja passeando com a família, esteja de férias, ou esteja comemorando, que isso tudo seja feito com você no controle. Sempre. Sempre você no controle. No controle das suas emoções, no controle dos seus pensamentos, das suas atitudes e das suas palavras. E que o seu carnaval seja um momento
de alegria, um momento de descontração, mas que você não perca o seu equilíbrio, não perca os seus valores, não perca a sua dignidade já conquistada a duras penas por conta de um período tão pequeno em que num gesto impensado nós podemos colocar a perder muita coisa, né? E digo isso porque às vezes você pode sair no trânsito e alguém dá uma fechada, te fala uma coisa e você perde ali o equilíbrio e nesse 10 segundos uma coisa grave pode ser feita. A gente tem que estar muito vigilante, né? Até isso. Então, nosso desejo de um carnaval diferente, um carnaval em que a alegria seja uma alegria diferente dessa do desequilíbrio, do excesso, mas uma alegria genuína, que vem da alma, que realimenta, que nos faz ter vontade de cumprir nosso dever, de viver a vida, de aproveitar as oportunidades, as circunstâncias e, principalmente, aproveitar as pessoas que estão na nossa vida, as pessoas que compartilham conosco a existência, os nossos afetos da alma, que são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Vamos aproveitar os nossos amores, as pessoas queridas ao nosso redor, para que essa alegria do carnaval seja uma alegria genuína, espiritual, verdadeira e não uma alegria artificial construída provisoriamente com base no excesso ou na perda da consciência, na perda do centramento, do autocontrole, né? Esse é o nosso desejo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Espero que você tenha entendido. Cliquem aí no sininho para vocês serem notificados pelo YouTube, porque o YouTube não manda notificação, ele não avisa, né, a todas as pessoas que estão inscritas no canal. Então é muito importante você clicar no sininho para você receber as notificações e divulgar aí o nosso canal, nossa live, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse bate-papo gostoso, né? Eu conto com você. Até lá!